Olá, seja muito bem-vinda aqui a mais um conteúdo no nosso canal. Hoje, para a gente falar sobre um tema, um dos assuntos mais pedidos por aqui, que é sobre a psoríase. Essa doença de pele considerada crônica, autoimune e incurável pela medicina tradicional. É a minha especialidade tratar casos de psoríase pela ótica da medicina integrativa e eu tenho muita propriedade para falar sobre esse assunto, porque eu vivenciei a psoríase na pele e hoje estou completamente curada. Então, nesse vídeo eu vou te passar alguns conceitos que não são difundidos, que não são olhados pela medicina tradicional, alguns segredos por trás da psoríase que você provavelmente desconhece. Então, é uma ótica, é uma visão que infelizmente é negligenciada na maior parte dos tratamentos, e eu vou te passar aqui alguns pontos que você precisa saber sobre a doença, caso você queira melhorar, e que é pouquíssimo falado, infelizmente, hoje em dia. Então, é a minha missão aqui compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência para o maior número de pessoas possíveis. Então, se você está assistindo esse vídeo, aproveita, deixa aqui o seu curtir para que a gente consiga expandir ao máximo esse conteúdo para o máximo de pessoas possível. Envia também para uma pessoa que possa estar precisando, que pode ajudar. E também aproveita e se inscreve aqui no canal, porque todas as semanas eu trago aqui conteúdos valiosíssimos sobre saúde integral. Então, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Silveira, especialista em medicina integrativa, sou pioneira da técnica Seven Healings e Nova Medicina Germânica no Brasil. Também sou bióloga formada pela Unicamp e trago aqui uma visão integral sobre saúde e doença, diferente da medicina tradicional. E hoje a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre a psoríase e alguns pontos que são desconhecidos pela maior parte das pessoas. Então, se você ainda não conhece a minha história, eu tive a doença, eu sofri com a psoríase por vários anos. Tentei tratar pela medicina convencional, alopática, sem sucesso, sem resultados, e estava já nesse processo de cura, já fazia quase 8 anos, e eu tentava fazer o tratamento paliativo com dermatologistas, com pomadas, com remédios, corticoides, já estava intoxicada de medicamentos. Infelizmente, os medicamentos, eles não resolvem o problema, eles não atuam na causa, na raiz da psoríase, e eles só amenizam os sintomas por um tempo, e depois nem isso acaba não resolvendo, os sintomas acabam piorando, porque o medicamento, os corticoides, eles geram um efeito rebote muito forte no corpo. Então, eu estava nesse processo, eu passei por todo esse processo da doença, em que eu estava tomada por lesões. Vou deixar aqui uma foto de como era o meu quadro. Eu tinha lesões pelo corpo todo, mas principalmente na palma das minhas mãos e nos meus pés. Eram as áreas do meu corpo que mais eram afetadas. Então, eu estava nesse processo, tentando tratar, passei por vários dermatologistas, tive vários diagnósticos, porque além da psoríase eu tinha também outras alergias de pele, tive alergia alimentar, não conseguia consumir leite, nem glúten, que já estava me causando muitas reações, e também estava sofrendo com os efeitos colaterais das medicações. E teve um momento na minha vida em que eu precisei parar de fato e virar uma chave na minha mente, e eu falei, eu não aguento mais isso. Eu não acreditava que a minha doença não tinha cura, apesar de ler em todos os lugares praticamente que psoríase é incurável, que é uma doença autoimune, que o meu corpo me atacava e que eu teria que conviver com isso o resto da vida. Eu não acreditava, porque eu tinha um exemplo em casa. A minha avó, ela passou também por um quadro de pele muito intenso, pior que o meu, mais intenso que o meu, e ela conseguiu se curar sem tomar nenhum medicamento, sem passar nenhuma pomada. Ela naturalmente, ela estava passando por um processo muito difícil na vida dela, estava passando por um momento complicado emocionalmente. E quando isso se resolveu na vida dela, simplesmente as lesões dela sumiram. Então a minha avó, ela foi minha maior inspiração no meu processo de cura. E mesmo ouvindo dos médicos, dermatologistas, que eu não tinha jeito, que eu ia ter que aceitar e conviver com a doença pelo resto da minha vida, eu não acreditei. Porque eu tinha diretamente esse exemplo
exemplo, da minha avó na minha casa, então eu não desanimei, principalmente por conta dela. E porque algo interno me falava lá dentro que isso não fazia sentido, eu não conseguia aceitar que eu não teria jeito. Mas eu precisei, nesse momento da minha vida em que eu estava sofrendo com as lesões, com as feridas que estavam tomando e piorando muito o meu quadro, estavam tomando todo o meu corpo, eu precisei parar e mudar, virar uma chave na minha mente e falar, não, chega, de fato, agora eu não aguento mais e eu vou dar um jeito, eu preciso mudar alguma coisa porque eu não acredito que eu vou permanecer nesse estado. Então eu precisei ter essa mudança de mentalidade e de fato falar, eu não aguento mais, agora eu vou buscar, vou mudar, eu vou mudar alguma coisa. Eu sabia que eu precisava mudar algo em mim para conseguir mudar esse meu resultado. Se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo, eu ia ter os mesmos resultados. Então eu precisei parar para refletir o que eu precisaria mudar na minha vida. E era justamente dar atenção às minhas emoções. Eu não dava atenção às minhas emoções. E eu desconhecia que existiam respostas específicas, causas específicas por trás dos meus processos de pele. Você sabia que existem causas específicas, que a psoríase ela é muito bem mapeada e que existem estudos comprovados que comprovam a causa biológica, a causa real da psoríase, mas que infelizmente esse não é o foco da medicina tradicional. E eu vou te contar aqui nesse vídeo qual que é a causa real da psoríase e veja se você consegue ir conectando com a sua história de vida, se faz sentido para você, porque quando eu descobri isso mudou totalmente a minha vida, que é exatamente aqui a causa da psoríase são 2 ou mais conflitos de separação. Como assim, Thaís? Conflito de separação? Vou explicar aqui agora para você. Conflito de separação pode ser, por exemplo, quando você passa por algum falecimento de alguém da sua família, você perde essa pessoa. Pode ser, por exemplo, quando você passa por um processo de separação no seu casamento, ou você passa por uma mudança, você muda de cidade e acaba se afastando da sua família, das pessoas, do seu ambiente que você estava acostumada. Isso também pode ser sentido como uma separação. Ou quando seus pais, por exemplo, se separam na sua infância, esse também pode ser uma das causas. Ou, por exemplo, também quando você tem relacionamentos conflituosos e quando você tem muito atrito em relacionamento, ou às vezes no seu casamento, ou com os seus pais, com algum membro da sua família, quando você já não aguenta mais essa situação e quer se separar, mas por algum motivo você não consegue, tem sempre muita briga, relacionamentos complicados, também podem gerar manifestações na pele como a psoríase. Então, de modo geral, quadros de pele, independente do diagnóstico, se você tem feridas de pele, por trás podem existir esses conflitos biológicos e emocionais de perdas e de separações. E a psoríase, ela tem uma particularidade. Então, vamos pensar aqui como é o padrão da lesão da psoríase. Então, fica uma parte esbranquiçada na lesão e outra parte vermelha ao mesmo tempo. Não é assim o padrão da lesão? Exatamente. O que esse duplo padrão ele indica? Ele reflete esse duplo conflito de separação ou de perda ao mesmo tempo. Então, a pessoa que tem psoríase, em algum momento da vida, passou por alguma perda que ainda não foi 100% resolvida. Então, ela tem 2 processos juntos. Um que o corpo está tentando solucionar, está tentando resolver, e outro que a pessoa está vivenciando no momento, que o corpo ainda não conseguiu resolver. Vou dar um exemplo para que isso fique mais claro. Vamos supor que você passe por um processo de falecimento, que você perca alguém da sua família. E aí, quando você está passando por esse processo de luta, no momento do estresse ou quando você recebe o impacto da notícia, o seu corpo ele vai responder com a descamação da pele, como se essa pessoa que faleceu fosse literalmente arrancada da sua pele. Existe uma conexão muito profunda entre pele e sistema nervoso emocional. E a pele ela vai responder exatamente a esse conflito de separação no momento do estresse com a descamação. E aí é quando a pele fica áspera, descamando. Às vezes ela pode ficar até um pouco mais fria, porque está exatamente refletindo esse conflito emocional de separação. E aqui a gente não está falando de conflitos, de situações psicológicas, só mental, não. Não, tudo isso que eu estou passando aqui para você vai afetar diretamente o corpo, a sua pele, o seu corpo físico. Então, corpo, mente e emoção estão totalmente interligadas. E a sua pele comprovadamente responde a esses conflitos
conflitos biológicos e emocionais de perdas e separações. Então, quando você passa por os processos de falecimento, a sua pele ela começa a descamar. E aí depois, quando você começa a processar esse luto, quando você se acolhe, consegue passar por esse momento, e quando você já está ficando melhor, você, por exemplo, passa por um segundo processo de separação. Quando você, por exemplo, descobre alguma traição no seu casamento, e aí o seu esposo, vocês decidem se separar. Você passa por uma separação no seu casamento. Então esse seria um segundo conflito de separação. E quando você está resolvendo o primeiro processo de luto, a sua pele ela começa a ficar avermelhada, os tecidos começam a se recuperar, com o retorno desse contato perdido, justamente porque você já conseguiu lidar com o luto, você se acolheu e já está ficando melhor. Aí a pele ela começa a ficar avermelhada. Mas quando você passa por esse segundo processo, esse segundo impacto emocional e você descobre a traição, naquele momento em que o seu corpo estava quase conseguindo concluir o seu processo de cura do luto, o seu corpo ele vai responder com uma nova descamação e assim por diante. Então, pessoas que, assim como eu, já sofreram ou sofrem com a psoríase, existem no quadro conflitos biológicos e emocionais comprovados de perdas e de separações para serem resolvidos. Então, essa é a causa real e biológica por trás da psoríase que poucas pessoas conhecem. E que quando eu estava doente, eu também desconhecia. E quando eu compreendi, eu tive acesso a esse conhecimento e encontrei a medicina integrativa e o tratamento Seven Healings, que hoje é a minha especialidade, então eu vivenciei todos esses processos, precisei passar pelo tratamento Seven Healings, que vai exatamente tratar essa causa raiz que gera os quadros de psoríase, os quadros de pele. Eu consegui simplesmente me curar por completo, sem usar nenhum medicamento, passando em consulta, em sessão Seven Healings com um especialista. Então, você precisa de auxílio terapêutico. E não é terapia de conversa convencional, porque terapias de conversas convencionais são excelentes, tá? Não tô falando que não é importante. Com certeza, é muito importante você cuidar do seu emocional. Mas as terapias de conversa convencional, elas atuam somente no campo mental. Elas não vão tratar a causa real que gera esses impactos no seu corpo. Então, a gente precisa ir um pouco além e tratar em tratamentos integrativos como a Seven Healings, né, que foi o que eu vivenciei. Eu desconheço tratamento mais eficaz do que a Seven Healings, porque hoje eu vivo essa realidade todos os dias no meu consultório. Eu vejo os meus pacientes passam em tratamento comigo, então a minha história de cura, ela me trouxe até aqui. Ela me fez iniciar as formações em medicina integral. E hoje eu ajudo centenas de pacientes a se curarem também em mais de 6 países pelo mundo. Então nós precisamos divulgar essa informação. Divulgar que sim, existe solução, mas que você precisa ir além só de tratar o físico, o paliativo ali, com pomadas, com remédios, porque eles não vão atuar na profundidade, na causa raiz que está gerando a sua doença. Então a gente precisa, de fato, olhar para a sua história de vida e identificar, através da ferramenta terapêutica, os conflitos que estão gerando esse quadro. Então aqui no tratamento Seven Healings, que é a minha especialidade, nós conseguimos fazer todo esse mapeamento corporal e eu consigo identificar e tratar esses registros biológico-emocionais que estão gerando o seu quadro de psoríase. E assim como eu me curei, centenas de pacientes também conseguem ter os mesmos resultados que eu tive. Então, para você ter uma ideia, eu vou deixar aqui um caso recente que eu atendi de uma paciente que autorizou aqui a divulgação dessas imagens para que o caso dela inspire outras pessoas. Para você que às vezes está passando por algum processo, alguma doença, seja físico ou emocional, e está desanimada do seu processo de cura, veja o resultado que essa minha paciente teve e que centenas de outros pacientes também têm quando estão dispostos a tratar a causa das suas feridas em consulta. Então essa paciente, ela chegou para mim com o corpo tomado por lesões e ela estava ali tentando tratar já fazia um tempo e ela não estava conseguindo. Então, olha como era o quadro dessa paciente. Vou deixar aqui algumas fotos do antes e depois de quando ela passou em sessão comigo, como ela ficou. Então, essa paciente, ela está em acompanhamento comigo. Era um caso de psoríase grave, mas a gente tratou esses conflitos dela pela raiz. E ela teve muita força, ela foi muito guerreira. Ela confiou em mim, ela confiou no tratamento, ela confiou na sabedoria do corpo dela e no poder de autocura do corpo, porque tudo isso, gente, a cura, ela é interna, ela não é externa. As respostas e a cura estão dentro da gente. E
o meu caso e o caso dessa paciente que teve esse resultado incrível com as sessões, quando ela passou em sessão comigo, sem usar nenhuma medicação, apenas tratando aqui de forma eficaz em consulta comigo, a gente vai tratar a causa raiz que está gerando essa doença. No caso dessa paciente, ela estava vivenciando um processo complicado no relacionamento dela, ela estava vivenciando esse conflito e a gente tratou tudo isso. Existem fragilidades desde o ventre materno que podem estar relacionadas ao seu quadro de psoríase e a gente precisa olhar para isso e tratar o seu quadro na profundidade para que você consiga melhorar. Então, se você estiver passando aí por um quadro de psoríase ou outro quadro de pele, alguma outra doença, mesmo que seja, por exemplo, uma crise de ansiedade, um quadro depressivo, uma fibromialgia, e você já está desanimada do seu processo de melhora, como eu estava também lá atrás quando eu era doente, esse vídeo é para que ele te inspire que sim, existe solução. Você não é o seu diagnóstico. Busque ajuda terapêutica, busque tratamentos integrativos eficazes que vão tratar a causa real da sua doença. E quando você de fato está disposta, está comprometida e não aguenta mais viver com seus sintomas e busca olhar para a sua história de vida com autorresponsabilidade, com comprometimento e busca a ajuda certa, sim, você consegue melhorar. Então você não é o seu diagnóstico. Se você estiver passando por qualquer momento difícil na sua vida, pense que esse é um momento, que isso é um estado passageiro, que vai passar e que tudo pode sim mudar se você quiser. Então eu espero muito que esse vídeo ele tenha te ajudado. Conta aqui nos comentários se você se identificou aqui com o conteúdo, se você identificou alguma causa que você pode estar vivenciando aí, que pode estar relacionada com o seu processo de doença, e envie esse vídeo para o máximo de pessoas possível, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e que sim, existe solução. Um grande abraço para você e até o nosso próximo conteúdo por aqui.